Olá! Bem-vindos ao episódio de hoje. E hoje, para começar esse quadro, eu quis trazer uma pessoa muito especial para mim, e que é uma super arquiteta aqui de Porto Alegre, que é a Júlia Gellen Sartori, para falar um pouquinho mais sobre arquitetura de luxo enquanto a gente faz um carpaccio delicioso, que é uma das assinaturas do escritório JGS, do qual a Júlia é fundadora e sócia. E aí, Ju, Muito bem-vinda! obrigada! Muito feliz com o convite, muito animada para o nosso bate-papo. Então, o que a gente precisa para fazer essa assinatura do escritório JGS em casa? Bom, vamos precisar de o carpaccio, que é a nossa estrela principal, mini alcaparras verdes, azeitonas verdes, uma alface bem picadinha, bem fininha, só para finalizar, parmesão, limão, azeite de oliva, mostarda, molho inglês e pimenta do reino. Então, mãos à obra. Ju, me conta um pouquinho mais para a gente começar sobre como que foi a Feira de Milão desse ano, que eu percebi que vocês estiveram lá. Para a gente fazer um panorama também de como é que a arte, a arquitetura e a moda se misturam, né, nesse universo. Como é que é a tua visão sobre isso? Bom, Vamos pegar nosso carpaccio, né? sim, por Começar. favor. Aliás, eu vou começar picando aqui, tá? Enquanto a gente vai conversando, eu vou fazendo o preparo. Realmente é um universo extremamente ligado, assim, uma coisa não se desassocia da outra, né? São movimentos que acontecem junto, então, tanto a arte quanto a arquitetura, o design de interiores, a arquitetura, eles caminham juntos e eles são formas de expressão, assim, da sociedade. Então, tudo que acontece no mundo, seja movimentos sociais, políticos, econômicos, eles refletem no nosso comportamento, na forma que a gente se veste, na forma que a gente mostra para o mundo, né, aquilo que a gente quer ser, como a gente quer se vestir e como a gente quer morar, né, viver. Exatamente. E a gente tem percebido muito desse movimento para uma estética dentro do luxo, que é o que eles chamam de quiet luxury, que é um luxo mais silencioso, mais elegante, muito mais sofisticado, sem aquele peso que se via antes do luxo mais da logomarca, dessa necessidade de ostentação. Isso caminha também junto na arquitetura? Sim, com certeza. Desde que a gente começou a ver esse movimento na moda, a gente viu na arquitetura também as pessoas buscando muito aconchego, materiais naturais. Então, menos é mais, mas de uma forma realmente de querer pertencer àquele ambiente, criar experiências dentro de casa, pensar em como vai ser o uso daquele espaço para receber, para cozinhar, algo realmente muito menos para mostrar para os outros, mas como viver, né? Como viver melhor, mais confortável e valorizando elementos mais naturais, mais atemporais mesmo, que acabam não ficando datado, que é uma coisa maravilhosa e que a gente bate muito na tecla também. Até porque pensando, né, que a gente vai fazer melhorias dentro de um imóvel. Para quem não sabe, eu trabalhei anteriormente com a parte de imobiliário. Então, assim, quando a gente busca um imóvel, uma das coisas que as pessoas mais levam em consideração hoje, né, até para a parte de retrofit, de organizar o imóvel de uma forma diferente, é sempre em peças que vão contemplar ali a família que está escolhendo esse imóvel, mas também para coisas que estejam mais refletindo, né, o que a gente como personalidade tem para esse, tanto para o projeto arquitetônico quanto para a escolha de um imóvel. Então é uma coisa que a gente tem que sempre buscar algo, quanto mais atemporal, melhor, né? O uso de pedras naturais é uma coisa que é um investimento, a gente sabe que não é um investimento baixo, então, mas que ao mesmo tempo tem uma durabilidade, um tempo que não está dentro da moda, né? Ele é algo eterno dentro desse móvel. Ele perdura, né? Exatamente. Os materiais naturais, eles envelhecem muito bem. Esse é o ponto. Então, só visitar a Europa pra gente ver como estão os mármores lá, né? É muito diferente de um material sinterizado, industrializado. É outro tipo de processo de envelhecimento. Eu acho que isso tem se tornado mais consciente, né? Dando mais luz a isso. E um ponto que tu tocou que eu acho muito legal de buscar imóveis e da personalização, das pessoas quererem realmente mais pensar no uso delas. Acho que isso também tem muito a ver com o movimento que a gente vive hoje de uma
super globalização, homogeneização, inclusive na arquitetura, que tudo que eu tenho aqui no Brasil, eu também posso ter na Itália, eu também posso ter em outros lugares. Então, dentro dessa arquitetura que tudo pode, todos os materiais estão aí ao nosso dispor, claro, a depender de investimentos, enfim, mas no mundo todo, né, eu tenho acesso a isso se eu quiser e puder. Então, como que eu dou a minha cara para minha casa, né? Como que não fica assim uma casa que poderia ser da Thaís ou poderia ser da Júlia? Então, acho que isso também é um movimento que a gente tem visto desde o Quiet Luxury também, de querer personalizar, ter também mais coisas mais artesanais, valorizar o que é do país, da região, da cidade, o artesão, sabe? As coisas mais aproxima, né? regionais. Deixa uma coisa mais aconchegante também. Fica um pouco mais exatamente isso do regionalismo. A gente vê muito, por exemplo, aqui na Serra. Em Gramado tem uma arquitetura um pouco mais pesada do que Porto Alegre, né? A gente vê essa diferença também muito de regiões, de uma casa na praia, ela vai ter elementos mais leves, né? A gente já aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Então são coisas que se complementam sempre com a nossa personalidade e ao mesmo tempo do que caminha dentro da moda, seja ela no que está na arquitetura e principalmente tem muito a ver com passarela. A gente vê hoje uma diferença assim muito de uma geração que atualmente busca um pouco mais de minimalismo, de uma casa mais elegante, mas existem aquelas famílias que ainda preferem um imóvel mais maximalista, com um tapete mais pesado, com um pouco mais de uso de estampas. Eu adoro, tenho uma das coisas assim que eu gosto muito de ver é essa pegada um pouco mais maximalista, que eu sei que não é a da Júlia, que a Júlia gosta de um imóvel mais leve, mas de uma arquitetura, né, um pouco mais sofisticada e mais temporal, né, Ju? Sim. Eu sempre falo no escritório que a gente não imprime o nosso gosto na casa dos clientes. Então, apesar de sim eu me identificar com algo mais contemporâneo, atemporal, mais neutro, mas o cliente traz como se fosse um diamante bruto e a gente lapida, né? Porque o belo, ele existe, né? Ele não é relativo. Não. Então, a gente traz as necessidades, tenta entender, né, todas as necessidades, os usos, o que o cliente espera do morar dele, do receber, do status mesmo também. E do que ele quer projetar para o social a partir da sua casa, porque é inevitável nós não falarmos sobre isso, de que principalmente o luxo, ele tá nesse luxo, existe o luxo mais hedonista, que é um luxo que a gente tem muito mais também essa vontade que ele está atrelado a um certo crachá social, a como a sua forma de se portar, né, para o mundo e também para as outras pessoas ao nosso redor, do que é a nossa personalidade, daquilo que a gente já falou anteriormente. Mas quando a gente escolhe, por exemplo, desde o uso de materiais, uma das coisas que eu acho muito incrível é que a Júlia tem uma assinatura, talvez ela vá rir, que eu acho um amor da lixeira no lavabo, né? Que ela faz a lixeira e personaliza para o cliente de acordo com a pedra do mármore que eles têm nos banheiros e principalmente no banheiro social. Então, que fica uma assinatura própria do escritório, mas e que ao mesmo tempo revela um pouco da identidade de quem está habitando essa casa, né? Porque é um cuidado com quem está recebendo, com quem vai chegar no teu imóvel. Isso se reflete principalmente nas partes sociais, né? De toda a parte de arquitetura. Então, a forma como a gente recebe, principalmente, eu vou apresentar um projeto, eu vou entregar, a Júlia faz toda a recepção. Então, essa personalização, ela não se dá somente em casa, né? Ela se dá desde da parte de toda a elaboração do projeto. Então, muitas vezes as pessoas podem chegar até vocês e dizer assim, Júlia, eu quero fazer só área social. Vocês fazem esse tipo de trabalho também ou geralmente... Fazemos. Cada vez menos. Porque a gente realmente gosta de ter um todo, né? Uma identidade visual integrada, acontece, né? Sim. Hoje, nossos clientes são totalmente indicação, assim. Então, a gente vai criando vínculo. Às vezes, é uma reforma que o casal, a família, não vai se mudar para sair. Isso acontece. Então, reforma área social, daí depois reforma área íntima. Mas, claro, quanto mais vai indo de acordo também com o orçamento do que tu tá disposto a trabalhar agora. Exato, com certeza. E eu noto muito, assim, talvez isso seja algo que tenha se transformado muito pós-pandemia, que durante o período da pandemia as pessoas buscaram muito mais essa identidade de vou reformar, mas pensando nesse período recluso e que durante esse tempo
a gente aumentou muito mais a busca pelas reformas, por exemplo, das partes de garden, né? Sim. As pessoas mudando de imóveis, de imóveis que não tinham tantas áreas sociais, para imóveis mais abertos, com uma cozinha mais integrada, porque mudou a própria atividade dentro do imóvel, né? As pessoas ficaram mais tempo reclusas, mais tempo dentro de casa, e com isso buscaram cada vez mais espaços mais amplos. Então, vocês perceberam também esse movimento? Muito. A pandemia trouxe marcos que permaneceram, assim, que a gente consegue ver de forma muito palpável. Acho que no primeiro momento a gente percebeu muito o uso das cores fortes, logo após, quando começou a dar uma liberada, que é muito aquilo que a gente falou no início, do quanto os movimentos sociais, acontecimentos do mundo reverberam, né? Tanto na moda quanto na arquitetura. Então, historicamente, a gente sabe que quando tem guerra, períodos críticos, as pessoas precisam de cor, elas precisam de esperança, elas precisam de alegria. Isso aconteceu também no pós-guerra, né? Com certeza. O baby boom, enfim, que a gente teve toda essa parte mais colorida, cultura pop, enfim. Então, a gente viu um pouco isso, né? Uma libertação, assim, um pouco por cores, mas logo após essa vontade de buscar em casa um refúgio, um ninho, um acolhimento, e que veio muito de encontro depois ao Quiet Luxury também, de e daí conforto essa suavidade, né, de poder, até porque teve um investimento, a gente percebe, inclusive na moda, que sempre são caminhos que ao longo do tempo vão modificando mesmo pelo consumo da sociedade, pelo que ela está aspirando. Então a gente teve aí a pandemia trazendo essa vontade maior de ambientes mais amplos, e aí esse uso da coloração, e após que é exatamente o que a Júlia estava falando, uma coisa mais branda. E aí, com isso, o Quiet Luxury caminhando junto. E agora a gente já começa a perceber que voltam as cores de novo, né? Já tem uma tendência do maximalismo de novo. Então, são ciclos, né, que vão se repetindo e vão tudo, caminhando. né, na arquitetura e na moda. Como tudo na arquitetura e na Tudo vai e volta, remodelado, renovado, mas com a mesma essência. Né? Exatamente. E é muito intrigante, assim, que o luxo, ele é muito relativo, apesar do que a Júlia falou antes, que o belo não é relativo, que a gente sabe que o que é belo esteticamente, ele agrada mais os olhos, ele é mais confortável, exatamente. Então, a gente sabe que o luxo, ao mesmo tempo, uma casa luxuosa para mim, pode não ser uma casa luxuosa para outro. A gente vê muito no Instagram aquele conceito do luxo como é que eles dizem, de clínica estética, né? Aquelas casas com uma excessividade de luz branca, de muito vidro, uma coisa que ao mesmo tempo te deixa sem um acolhimento, sem um conforto, né, doméstico, assim, de ser o teu ninho mesmo. E como é que é o teu olhar sobre isso, assim? Essa estética era bem forte anos 80, 90, de encontro lá com logomania, nas roupas e nos prédios super espelhados ter uma estética mais de poder e tal, que isso reverberou depois, mudou, né, para o aconchego. Eu particularmente não gosto nem um pouco. Eu também sou dessa turma que não... Gente, luz branca, eu não tenho a menor condição. Sério. Por favor, troquem suas luzes para amarela, porque eu bato muito nessa tecla. Gente, é outro aconchego, a gente fica mais bonita. É a primeira vida fica dica, melhor. gente. É a primeira dica, por favor, troque sua luz. Faça esse benefício por você e pela sua família. Sim, ó, a luz a gente mede em escala Kelvin. Então, para ambientes gerais, assim, no geral, cozinha, tudo, iluminação de forro, sempre gosto de indicar 3.000 kelvins, 3.000 K. Olha isso aí, vai gente. ter ali na fita LED, na lâmpada, enfim. Que é um branco quente, neutro quente, tá? Pode ter os dois nomes. E para algumas luminárias, assim, tipo pendente, arandela mais decorativa, pode ser um pouquinho mais amarelinho ainda, que é 2.700 K. Então, eu não entendo nada disso, mas eu vou dar uma conferida lá em casa também. Pausa rápida só pra gente continuar a nossa receita. Então, eu terminei de picar aqui a alcaparra e a azeitona. E agora a gente vai pro molho, tá? Daí eu vou continuar agora espremendo um limãozinho. Ju, me conta um pouco, assim, por exemplo, se hoje tu fosse fazer um imóvel novo pra ti, qual seria a tua assinatura? O que tu considera elegante? Por onde seriam as tuas inspirações? Eu começaria escolhendo os materiais máximo naturais possível. Porque material natural
não tem modismo, não tem data de validade, não fica datado. Ele perdura, né? Ele permanece, além de envelhecer muito bem. Então, com certeza, eu escolheria a madeira natural pro piso da área íntima, assim. Um piso de taco de tauari, que é uma madeira clarinha, que eu adoro. Lâmina de madeira natural para marcenaria. Inox, que a gente está hoje gravando numa cozinha inox maravilhosa. Diga-se de passagem, estamos aqui na Eviva, que fica localizada na Marilã, em Porto Alegre, que é um ambiente assim que super nos recebeu e que tá tudo incrível. Quem quiser vir, a gente convida a vir ver o showroom, que tá lindíssimo e que vai encontrar essa cozinha maravilhosa e vai ver um pouquinho mais das referências, inclusive de arquitetura da Ju. Sim. Então, cozinha inox é algo que eu sou apaixonada, assim, amo, super teria. E pedras naturais, né? Usaria pedras naturais brasileiras, com certeza, para valorizar também o nosso Brasil. Isso é até uma coisa bem interessante, que eu acho que foi um dos tapas de luva aí que a nossa arquitetura levou, com o Hotel Rosewood de São Paulo, porque todo o projeto de interiores foi feito pelo Philippe Starr, que é um arquiteto francês maravilhoso, e teve que vir um francês dizer aqui pra gente, galera, vamos usar só materiais brasileiros. Então, todas as madeiras são brasileiras, todas as pedras naturais são brasileiras, a tapeçaria, a valorização da nossa arte, tudo é 100% brasileiro. Tipo, nós temos um solo tão maravilhoso, uma natureza tão maravilhosa e rica aqui no nosso Brasil, por que a gente não vai usufruir disso, né? Exatamente. Por que a gente precisa importar de outros países? Então... É aquele senso do brasileiro que a gente brinca que não tá só na arquitetura, não tá só na moda, né? Que tá na própria construção, exatamente. Que tá na construção de vida das pessoas, de que sempre o que é externo é melhor, o que é americano, o que é francês, o que é britânico. Então, assim, dentro do luxo, a gente tem hoje uma dificuldade, inclusive, de ter uma marca renomada de luxo brasileira, porque parece que ao longo dos processos algumas coisas não se solidificam mesmo pela própria impressão do brasileiro sobre o que é nosso, né, da nossa cultura. E o Brasil é muito rico em natureza, isso, né, é uma dos nossos pilares centrais, e a gente percebe isso muito. O mármore brasileiro é uma das coisas super bem renomadas, então a gente tem muita pedra natural. Inclusive os europeus importam Exato. Meu Deus, usam muito, muito, muito. Tem inclusive quartzitos aqui, que é um tipo de rocha maravilhoso brasileiro que nem fica no Brasil. Ele vai direto para exportação. Ou seja, a gente tem aqui peças que nós, enquanto brasileiros, e principalmente quem tem apreço por isso, tem que valorizar, né? É algo que colocando em um imóvel ainda valoriza ainda mais. Né? Exato, com certeza. Nossos mobiliários brasileiros também. A gente teve uma época aqui do modernismo brasileiro, que Sérgio Rodrigues, Alzupin, são móveis, meu Deus, que vira herança, assim como as bolsas passam de mãe para filha, esse tipo de mobiliário também. Então isso é muito legal. E como é interessante, né? Eu disse agora na construção, montando o meu apartamento, teve coisas que eu dizia assim, eu quero isso, quero dos meus avós, porque a gente utilizava muito anteriormente a madeira mais maciça, né? Então, a utilização de madeira maciça de móveis realmente feitos, mandado projetar, feitos de uma forma mais personalizada, porque claro, né, a gente sabe o quanto é importante e ao mesmo tempo o quanto a gente valoriza móveis planejados, mas encontrar aquela peça diferente, rica em detalhes, às vezes a gente percebe aí alguns arquitetos que buscam mais em antiquários. Eu acho isso super incrível, assim, porque dá uma cara nova. Uma bossa, né? Acho que isso é o que realmente faz uma boa arquitetura. Não é de chegar numa loja e comprar tudo dali como se fosse um showroom. É justamente garimpar uma coisa daqui, algo que tem muita cara do cliente dali, sabe? E isso de misturar coisas de antiquário, acho que é um pouco daquilo também que as pessoas andam buscando memórias afetivas, né? Algo mais sentimental mesmo, assim, que tu se sinta em casa, se sinta acolhido, que aquilo é teu, não poderia estar em outro lugar. Aquilo e que vai passar de gerações, né? Exato. Porque é uma lembrança, inclusive, eu preciso de ajuda com a história. Vamos abrir isso aqui, gente. Eu quebrei até minha unha. Não acredito. Olha aí. Ai, mas peraí. Tipo... Momentos de vamos abrir a mostarda. Há 10 minutos tentando abrir a mostarda. Gente, eu também vou levar uma surra da mostarda.
Thiago, abre a mostarda. É assim, né? Natural, natural. Não abrimos antes. O 7-1, a versão mostarda. Então vamos... Interrompe. Imagina. Vamos para a mostarda. Então, o que a gente já colocou no molho? Limão. Um limão inteiro, 2 colheres de molho inglês e agora uma de mostarda. Primeiro a gente mistura todos os líquidos. E aí, o segredo desse molho é a gente emulsionar ele com azeite de oliva. Então, antes de misturar a alcaparra e a azeitona, a gente tem que emulsionar, deixar ele mais grossinho mesmo. Erros de gravação acontecem. Vou uma tampa, mas tá tudo certo. Quer ir botando? Posso colocar. Vai colocando no olho? No olho. Bem fininho assim. Bem pouquinho. Daí é no bracinho mesmo. Quanto mais mexer, melhor. Eu já com molho já sou do garfo. Eu acho que solta um pouquinho mais das bolinhas, né? Mesmo. Vamos mudar pro garfo, vou seguir a tua dica. Eu acho que vai funcionar melhor com o garfinho. Que aí ele fica ainda mais homogêneo. Olha eu dando pitaco na receita alheia. Eu recebo as pessoas pra fazer. Os pitacos. Ó, tá vendo que ela tá bem grossinha? Gente, o segredo é mexer mesmo, tá? A Júlia já tá fazendo o treino de braço. Agora a gente bota uma pimentinha do reino. Eu amo, tu gosta? Adoro. Tá. O aroma... Podemos caprichar. Tá. E agora a gente já vai pra montagem. É fácil assim? Vamos lá. Uma das coisas antes, enquanto a gente organizava aqui, que a gente comentou, é sobre a utilização realmente de peças, como essa peça que vai ser utilizada para apresentação e que a Júlia vai introduzir para vocês o que é a forma dela ver isso, assim, porque eu achei fantástico. Quando a gente faz a curadoria na casa do cliente de ambientação, porque a gente entrega tudo, mesa posta, com tudo que tem direito, a gente sempre gosta de ter algumas peças-chave, sabe? Não ter coisas engessadas que realmente a pessoa vai usar. Exato. Porque acho que se tem a melhor dica do mundo para uma casa chique de verdade, é uma casa que se usa. Exatamente. Que não se guarda coisa para as visitas, que não se guarda na cristaleira a louça da vovó e deixa ali para quando chegar alguém, para valorizar o outro, né? A gente tem que valorizar realmente quem mora na casa. Exato. Então, como é bom a gente usar a nossa casa. E isso é uma coisa também que muda a vida da gente, né? Quando a gente tá feliz no ambiente que a gente tá, assim como quando a gente tá feliz, como a gente se veste, que a gente se identifica, sustenta aquilo, como a vida fica melhor, a confiança fica melhor, parece que tudo flui. Exato. Então, usar a casa, poder realmente usar para si, para sua família, acho que é a melhor dica de todas. Melhor dica. E ter peças que realmente vão entrar no uso da família, né? Que é, por exemplo, isso a gente vai fazer. Pode ser para receber um carpaccio, mas também pode ser para entradinha do almoço tá como de domingo. Um centro de mesa. Mas eu poderia usar com limões, poderia ser com maçã verde, frutas é sempre uma coisa muito fácil e muito legal, assim, de usar como decoração, mas que ao mesmo tempo ela chega no ponto, tu usa e depois repõe, né? E uma peça assim, vou usar agora como prato, poderia usar para fazer uma tábua de frios, para muitas coisas, né? E uma coisa legal dessa peça em específico, mas que já fica como uma dica geral, é brincar com alturas, sempre. Então, sempre vou montar uma mesa, eu tento pensar em diferentes alturas, para não ficar nada muito planificado, assim. Mesma regra se eu vou montar uma estante. Então, livro, vaso, nunca colocar uma coisinha do lado do outro da mesma altura. É esse jogo de volumes, formas, proporções que dá. As pessoas estão mais acostumadas em pensar em texturas diferentes, mas as alturas, mesmo que seja a mesma textura, ela já quebra, né? Nossa, e já dá outra percepção de volumetria para uma estante ou para cima de uma mesa. Eu acho uma graça esse uso de frutas, eu acho incrível, porque traz uma coisa mais orgânica e, ao mesmo tempo, as pessoas estão acostumadas a pensar mais em plantas, né? Sim. Buscar cada vez mais verdes para dentro do imóvel, mas olha só, um limão siciliano, o quanto dá um toque, dá um charme, né? Total. E muito útil, né? Com certeza. Então podemos agora tirar a nossa decor. Vamos lá. Do ladinho. E agora a gente vai usar ele como prato mesmo.
Vou abrir um espacinho aqui. Vamos colocar ela mais central. Eu acho que no Acho que nosso, vai funcionar melhor. nosso meio. E agora, sem mistério, eu vou só distribuir o carpaccio mesmo. Então, eu vou apoiar aqui. Existe alguma regra por exemplo, assim, com carpaccio com limão ele vai ficar, ou tu prefere colocar uma coisa mais adocicada? Como é que tu fez com molho inglês? Mas tem alguma versãozinha, assim? Essa receita é da minha mãe, né? E é como Carol, a gente faz em casa. Então, eu aprendi com ela. Todo mundo cozinha lá em casa, todo mundo ama. Então, eu não sei outras variações. Mas essa aqui eu garanto. eu acho que a próxima vez a gente vai ter que chamar uma convidada especial também, que é a Carol, que além de tudo é uma pessoa incrível, assim. E que ela sempre tem umas receitinhas, né? Já fui recebida na praia algumas vezes com receitinhas da Carol e da Júlia. Ela ama. E acho que isso é uma coisa muito legal até, do quanto também, quando a gente tem, sei lá, uma cozinha que a gente gosta de estar, isso também vai passando, acho que, para os filhos, né? A gente consegue criar esse ambiente de conviver em casa, né? De cozinhar junto, enfim. E a veia italiana, né, Júlia? Sempre. A veia italiana de estar todo mundo ao redor ali, cozinhando, Ao redor da mesa. tomando um vinho, conversando, porque a cozinha une, né? Une, com certeza. Ela sempre é palco, assim, de conversas, de encontros, né? Família, com amigos, então... De muitos momentos bons, tanto quando a gente está recebendo, quanto a gente está somente em família. Eu acho que esse é um dos pontos, a gente vai fazer, como a gente disse anteriormente, uma casa que seja para acolher a família, que ela seja cada vez mais confortável e que não seja para os outros, que seja para essa utilização mesmo de quem mora, de quem vive. Então, assim, eu sou de família que a gente adora cozinhar juntos também, assim como a Júlia. E precisa, né? A gente vê que hoje esses espaços mais abertos, realmente para cozinhar enquanto... Porque não tem nada mais triste do que tu cozinhar. Sozinho, fechado num canto. E aí servir somente quando vão... Tem que participar do processo, Exato. né? Esse que é legal, né? E tomando um vinho. Com certeza. Essa união familiar. Então, sem mistério. Gente... Só vai espalhando. Mas tá muito bonito. Olha só, uma peça que pode ser utilizada como decoração também para servir e apresentar esse carpaccio. Quanto mais multifuncional as coisas forem, melhor. Verdade. Né? Que a gente possa dar vários usos e as coisas nos servirem, né? Ainda bem que tá chegando o momento, né, da gente provar essa delícia maravilhosa, porque eu tô há um tempão já. Agora eu vou pegar a alface bem picadinha e vou colocar ao redor, tá? É tudo assim, na mão. Mas sem é muito assim que medo de ser é feliz, gostoso, né? Ju, e se tivesse uma dica assim, por exemplo, eu quero expandir o meu ambiente, eu quero deixar uma casa acolhedora, mas ao mesmo tempo, porque a gente tem hoje um pouco dentro dessa tendência do Quiet Luxury de diminuir o uso de espelhos, né? Teve uma época que o espelho ele tava um pouco mais over. E hoje, exato, muito mais over. E hoje a gente vê que essa tendência tá ficando realmente mais nos locais que necessitam, né? Sim. E deixando a casa um pouco mais realmente para essa coisa mais intimista. E aí, o que tu usaria para expandir mesmo esses ambientes que não fosse a utilização de espelhos por amplitude ou algo assim? Olha, sobre espelhos, a gente gosta bastante de usar espelhos, mas de uma forma um pouco mais pontual. Um lugar que eu gosto muito de usar é em hall de entrada, porque a gente sempre gosta de chegar ou antes de sair, dar uma olhadinha, se tá tudo certo. Com certeza, mulheres entendem. Mulheres entendem. Outro cuidado que a gente tem com o espelho é com o que vai refletir atrás. Então, realmente é uma ótima estratégia para aumentar espaço e eu não acho que ela deve ser abolida por causa do Quiet Luxury de forma alguma. Ela funciona muito bem de várias formas, às vezes até num corredor, posso super dar uma ampliada no espaço. Tem lugares que a gente realmente precisa, tipo closet, banheiro para se arrumar, e daí a dica é sempre ter uma iluminação frontal junto no espelho, porque a gente consegue se ver sem sombras. Que faz toda a diferença, inclusive para maquiagem, né? Exato, faz toda a diferença. Mas outra dica para ampliar os espaços
deixar os materiais mais homogêneos. Tipo, eu não ter uma parede colorida de uma cor e outras de outra. Quanto mais eu deixar mais neutro, não necessariamente mais neutro, ela pode até ser colorida, mas então que ela seja inteira, né? Mais um bloco de cor, quanto menos informação eu tiver, maior vai ser a minha sensação de amplitude dentro do espaço. E eu percebo, assim, um pouco que a gente tá indo para um lado de trazer os espelhos com as molduras e algo mais também Com trabalhando madeira. trabalhando com as madeiras, trabalhando com formas mais orgânicas, né? Então daqui a pouco colocar um espelho inteiro, bisotado, alguma coisa diferente na parede, mas ao longo da casa espelhos menores, de alturas diferentes, né? Que compõem a própria decoração dos ambientes, assim. Porque são elementos charmosos, né? E muito úteis. Muito Então, úteis. não acho que elas devem ser abolidas e muito menos que a gente tem que se prender a regras também, né? Claro. Muito sobre o que funciona para cada um. E do nosso gosto, né? Exato, que é o mais importante, porque é a pessoa que vai morar ali, né? Ela tem que saber o que faz sentido para ela. E pra família, com certeza, Exato. né? Bom, então essa parte. Tá chegando o momento, Chegando gente. no momento. Deixa eu limpar minha mãozinha. E agora, eu primeiramente coloco agora a alcaparra e a azeitona dentro do molho agora. Gente, meu pai é enlouquecido por azeitona e alcaparra, então eu É? já sei que eu vou chegar em Palmeira das Missões e vou... Vai fazer, e daí me manda. E daí eu dou uma misturadinha agora. Geral. O aroma está aqui. E eu não boto sal, porque como já é já mais é pimentado. salgadinho e tudo, então E a gente colocou a pimentinha, né? Então, também. Daí agora eu vou dando uma regadinha, tá? Dando uma espalhadinha. gente, quem não gostar de arquitetura para assistir todo esse programa, eu tenho certeza que ainda Vai ficar vale pela pelo receita. Carpaccio, porque assim, ó... Com certeza, mas uma das propostas do Valar é realmente trazer algo que seja útil para vocês. Por exemplo, essas dicas de arquitetura que a gente dá ao longo do programa são para qualquer pessoa, independente do orçamento. Talvez eu não tenha hoje a disposição de fazer um projeto arquitetônico com a JGS, mas como é que eu vou trazer um pouquinho da JGS para minha casa, né? Seja nas dicas de como é que eu vou usar a minha iluminação, seja nas dicas dos espelhos, seja nas dicas de amplitude da casa. Então é um programa que seja democrático e cada vez mais eu vou dizer para vocês que nos acompanhem, porque ao longo do processo a gente vai trazendo outras curiosidades. Então não esqueçam de seguir o Voa Lá nas redes sociais, é voalá.pod, e o Instagram da Júlia, que é o JGS Arquitetura. Como é que é, amiga? É jgs.art. Então nos sigam nas redes sociais. A gente, ao longo do processo, vai postando cada vez mais diquinhas para vocês trazerem um pouco mais do luxo, do refinamento para a rotina do dia a dia, pensando sempre no conforto e naquilo que faz sentido e que faz sentir. Eu vou dar uma dica pegando esse gancho, então. Tipo assim, quero melhorar a minha casa, mas não vou fazer um projeto agora. Começa tirando os excessos. Ai, com certeza. Uma boa limpa, tirar o que tá quebrado, lascado e realmente o que não faz sentido, porque a gente tende a ser um pouco acumulador, né? Então só de mas assim, valendo, Ela limpa. sem medo de ser feliz. Nossa, só isso já começa por aí. Ao invés de começar a comprar coisas, tira primeiro, mas tira valendo. E aí depois começa a fazer boas escolhas. Não, e até aquela questão energética, né? Vamos tirar aquilo que realmente não tá mais contribuindo e que ao mesmo tempo tá ali parado, né? Vamos dar fluxo. Mudar a energia, né? Com certeza. E agora, pra finalizar, eu vou ralar um queijinho ralado. Um parmesão. Deixa eu colocar pra cá. Tem a impressão que ele vai quebrar. Vou quebrar ele antes de ele quebrar na minha mão. Ai, gente, eu confesso pra vocês que eu tô achando que esse trabalho tá me matando, assim, sabe? Tá muito difícil hoje. E eu gosto de botar ele fininho assim, por todo. Por isso que não precisa de sal, porque Porque já vai temos bastante vários queijo, ingredientes. mostarda, molho inglês, limão, pimenta preta.
além da alcaparra e da azeitona, que já são salgadinhas, né? Eu acho que esse é o momento que vocês vão ter inveja do nosso cardápio, assim, porque aí vocês vão ter que fazer em casa. E quando façam, nos marquem. Está pronto, né, amiga? Como é que diz, então? Vamos lá. Maravilhosa. E eu trouxe um pãozinho também pra gente comer. Então, agora é o momento da verdade. Vou botar pra cá. E fica lindo, né? Que apresentação para receber os convidados, né, no final de semana, ou para fazer com a família antes, até de um churrasquinho no domingo, é uma boa entradinha. E pros sítios de plantão dá até pra ser uma janta, porque já tem a saladinha Já tem com a a proteína. salada, já tem a proteína. Sabe uma curiosidade muito legal do carpaccio? Sabe como ele foi inventado? Não. É bem interessante. Então nos conta. Nada a ver com arquitetura. Mas Tem a ver com arte. Tem a ver com Olha arte. só, O carpaccio foi inventado, coisas do meu pai, né? só podia. Foi inventado em Veneza, no Harry's Bar. E uma super cliente aristocrata, assim, do Cipriani, né? Que frequentava lá, tava com uma dieta, recomendações do médico dela de não comer nada, carne cozida, embutidos e tal, mas ela queria uma entrada. E aí, ele criou essa entrada, que é carne super fininha, Extremamente crua. fina. E naquele mesmo ano, em Veneza, estava tendo uma exposição do Vittorio Carpaccio, se eu não me engano, um artista que pintava em vermelho. E daí ele achou que Combinou. combinou e batizou de Carpaccio. Que incrível, gente. Viu só que a gente não fala só sobre arquitetura, É cultura. é arte, é moda. Então, assim, Que tudo junto, né? Tudo e tudo coexiste. caminha junto, né? Caminha junto, com Pra certeza. a gente ver como essas interações acontecem dentro desses mundos. Então tá, né? Agora é a hora. Quero só ver. Espero que tenha ficado bom. Olha, com toda a dedicação e amor que foi colocado aqui, é Eu impossível. vou deixar tu... Ah, não, agora você, né? Apesar de eu ser anfitriã, você quem fez, você começa. Eu vou pegar um pratinho aqui pra gente servir pro nosso cameraman. Medo, vamos ver se estamos aprovados. Ai, meu Deus. Graças. Eu vou provar também. Então a gente prova juntas, né? Peraí. É difícil esse negócio. Preciso de... Deu. Quer botar ali? Não, peraí. Vamos provar primeiro Tá. e daí depois Então, a gente... pega o teu. Vou pegar o meu. E aí a gente dá essa mordidinha aqui. Ai, gente, que responsa. Momentos de... De tensão, de tensão. Voilà! Muito bom. Maravilhoso! Só façam. Gente, o cítrico do limão fica muito, muito suave. Muito Gostou? obrigada, aprovadíssimo. A gente vai vir outra vez com mais receitinhas, mas muito obrigada pela participação. Muito obrigada pelo por compartilhar todo o convite. teu conhecimento com a gente. E essas dicas maravilhosas que deixam ainda mais os nossos ambientes acolhedores e com uma carinha de JGS. Ai, muito obrigada. Obrigada, amiga. Amei. É isso, gente. Acompanhe a gente nas redes sociais e a gente vai postando ao longo do tempo alguns cortes para que vocês possam se interessar ainda mais e assistirem os próximos conteúdos. Nos sigam, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo Voa Lá. Beijo!